Deus aceitaria sacrifício humano? Hoje mergulharemos na história de Jefité, um dos personagens mais complexos encontrados no livro de Juízes, explorando os dilemas de sua fé e o assombroso sacrifício de sua própria filha. A partir do capítulo 2 do livro de Juízes, vemos que após a morte de Josué, o povo de Israel se desviou dos caminhos do Senhor e de sua lei, sendo por isso vencidos por seus inimigos, iniciando uma época de derrotas e devastação. Mas pela aliança que tinha feito com Abraão e por sua misericórdia, Deus permitiu que o povo começasse a ser liderado por juízes, começando uma época em que o povo ia de volta para Deus e voltava e ia e voltava. E com isso, juízes iam sendo levantados. Em um desses ciclos, o povo se contaminou com práticas abomináveis, incluindo sacrifícios de bebês e crianças. E é nesse contexto que Jefité é apresentado, sendo chamado pelos anciãos de Gileade para ser seu líder no combate contra os amonitas, com a condição de que, se vencesse, ele permaneceria como líder do povo. Após algumas negociações com o rei amonita, Jefité resolve fazer um voto ao Senhor dizendo: "Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da minha porta me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto." Mas antes disso, a palavra diz que o Espírito de Deus já estava com Jefité. No versículo 29 diz: "Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité e atravessou ele por Gileade e Manassés, passando por Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade passou até os filhos de Amon." Então Deus já havia agido na situação, e de fato Deus entregou os amonitas a Israel. E quando Jefité volta para casa, depois de sua vitória, sua única filha sai pela porta, com danças e adufes, como era de costume na época, para receber os guerreiros que voltavam. Vendo Jefité que ela foi a primeira a sair, rasgou suas vestes e se prostrou lamentando, contou a ela sobre seu voto, a qual disse que ele fizesse com ela conforme disse o Senhor. Ela pediu apenas que pudesse lamentar com suas amigas por 2 meses, e ele permitiu. Quando ela voltou para casa, a palavra diz que Jefité cumpriu seu voto, e assim surgiu o costume das filhas de Israel lamentarem por 4 dias, uma vez por ano, a filha de Jefité, o gileadita. Essa história é realmente perturbadora. É difícil imaginar um dos juízes de Israel sacrificando sua própria filha, e ainda que isso tenha sido feito para Deus. Mas algo importante que torna mais fácil entender o que levou Jefité a fazer um voto absurdo assim, sendo que Deus nunca incentivou esse tipo de prática no meio do seu povo, é lembrar do contexto em que ele cresceu. Além de ter crescido em uma época que Israel se contaminava com esse tipo de prática, Jefité era filho de uma prostituta, um filho bastardo de seu pai, e por isso foi expulso do meio dos gileaditas. Depois disso, Jefité deve ter se contaminado ainda mais com todo tipo de culturas pagãs de outros povos por onde andou. A Bíblia inclusive diz que homens levianos o seguiam. Portanto, Jefité simplesmente conhecia nada ou muito pouco de Deus. Por ter sido rejeitado por sua própria família, podemos imaginar também como Jefité devia querer a todo custo vencer aquele povo para que pudesse voltar para seu povo como que vingado, como líder, e quem sabe até por uma questão de autoafirmação. Claro que isso não justifica de forma nenhuma a atitude impensada de Jefité, mas com certeza nos ensina muita coisa. Um dos erros nessa história é dos próprios anciãos de Gileade, que depois de tantas idas e voltas com Deus, pecando e se arrependendo e pecando de novo, pareciam já não se importar em consultar ao Senhor, escolhendo por eles mesmos quem iria liderá-los, e além disso, escolhendo alguém que mal conhecia a Deus. E Jefité, se deixando levar, provavelmente por sua necessidade de aceitação e autoafirmação, fez um voto impensado de algo que Deus abomina.
Outro detalhe é que o Espírito já estava com ele, mas ele não percebeu. Se soubesse que o Senhor já estava indo à sua frente, não precisaria fazer voto algum para algo que já estava resolvido. Vemos então nessa história o perigo de não conhecermos a Deus e, por consequência, não reconhecermos sua presença e voz. Quando isso acontece, estamos sujeitos a ser levados por nossa ansiedade e emoções e fazer coisas que podem ter consequências graves. Muitos podem se perguntar por que Deus permitiu que a garota inocente fosse sacrificada. Mas Deus não vai interferir em algo que decidimos fazer por nossa conta. Como visto no versículo 29, Deus não deu a vitória a eles por causa do voto. Portanto, Deus não recebeu sacrifício algum. Por isso, além de um voto tolo, foi em vão.